Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar falando do nosso capítulo 6, é, que é o capítulo de compreensão fenomenológica. Então, para a gente iniciar, eu vou começar falando de algo que é indiscutível na prática clínica, que inclusive o livro traz isso logo nas primeiras páginas, que é a gente se empenhar para entender o nosso paciente, o nosso cliente, né? E vai depender de cada um como acha melhor chamar, né? De cliente ou paciente. E aí eu trouxe um questionamento, né? Seria o questionamento socrático puxar fios soltos do argumento oposto? O que que significa puxar fios soltos, né? É justamente quando em uma conversa a pessoa ela traz algumas lacunas, né? Vamos dizer, algumas lacunas lógicas, né? No seu argumento. E aí você justamente, né? Ali atento ao que a pessoa está trazendo, busca jogar aquele próprio argumento contra a pessoa, né? Então isso era mais ou menos o que o Sócrates fazia, né? Novamente, a gente vai pontuar, porque o livro ele traz todos esses inícios de capítulo, ele está trazendo essa questão de fomentar, né, o quanto que o Sócrates não era terapeuta, né, e tampouco seria um bom terapeuta, justamente porque essa ideia dele de confronto, né, essa ideia dele de fazer o indivíduo e o seu argumento e a lona, né, derrubar realmente aquilo que o paciente traz a pessoa, né, vamos dizer assim, lá para o Sócrates, porque ele não era psicólogo, não era terapeuta. E aí, a gente o nosso intuito enquanto terapeuta não é levar o argumento do paciente à lona, não é mostrar para ele, ó, deixa que dar tapa na sua cara, mostrar que as coisas são assim, né, mostrar que você está pensando errado, mostrar que você está pensando, está distorcido, né, não é esse o nosso trabalho. Mas, na verdade, é um trabalho que aproxima muito mais, por exemplo, do que foi Carl Rogers, né? Enquanto terapeuta ali centrado na pessoa. O Rogers, ele tinha um dos princípios dele, né, da CP, da abordagem dele, entrar no mundo do outro para entender como o outro sente o mundo. Então, o Rogers traz essa premissa justamente oposta a como o Sócrates, né, fazia o seu questionamento socrático, de uma maneira com que você tenha uma postura com o seu paciente ali extremamente compreensiva, extremamente empática, e não só isso, né? Como se fosse um estilo de vida mesmo, né? De deixar ele fora do setting terapêutico. Todos os seus pré-conceitos, todos os seus conhecimentos ali técnico, de modo com que nesse momento apenas, tá, gente? Nesse momento que a gente precisa da compreensão fenomenológica, o Rogers traz essa ideia, né? E também o livro o questionamento socrático da gente, nesse momento, a gente meio que se desarmar de tudo que a gente sabe para a gente realmente conseguir acessar o mundo dessa outra pessoa que está ali com a gente, de um modo como ela sente esse mundo, né? Não basta só perceber esse mundo diferente, mas sentir esse mundo diferente junto com ela, esse mundo que ela percebe, sabe? E isso pode ser difícil, mas com essa prática aqui, né, a compreensão, ela parte por isso. E aí, pessoal, uma das coisas que o Rogers, né, mais traz de preceitos para mudança, né, de preditivo para mudanças genuínas, é a aceitação. É começar, né, aceitar trazer quando o indivíduo traz toda a história dele, é perceber que aquela história, ela é do jeito que ela foi, do jeito que foi, e ele tá dando o melhor dele para poder é, passar por aquilo, sabe? E é aquela ideia, né, que o Rogers traz, né, que para ao tocar uma alma humana seja outra alma humana, né? É bem nesse sentido. Mas a gente entende na TCC que esse é um dos preceitos, né? Não é a terapia toda sendo dessa forma. Obviamente que vai precisar, sim, das técnicas, vai precisar, sim, de todo o conhecimento científico, estratégico, conhecimento ali todo empírico ali por trás disso. Mas nesse momento de compreensão fenomenológica, é a hora da gente baixar todas as guardas e procurar tá ali vivo com o paciente, compreendendo, ouvindo, escutando, né, para que esse processo, o outro, né, o foco, ele aconteça, né, que a gente lembra que a gente veio de uma etapa de foco, ou seja, a gente tem um conteúdo quente, um pensamento quente ali em mãos. Agora a gente vai compreender por que que essa pessoa vê o mundo dessa forma, por que que aquele pensamento quente dela, aquele pensamento distorcido que a gente percebeu, que a gente vai trazer e tratar dele agora, por que que ele pensa assim? Então, essa é a etapa de compreender. E aí parte muito desse lugar de aceitação e de autenticidade, né? De valorizar realmente o que a pessoa trouxe, né? Então, é diferente, né? Por exemplo, da abordagem socrática, né? Ali que não considerava tanto ali o outro, era mais o que o Sócrates acreditava ser virtude moral. Então, não era tão autêntico, né? E o Sócrates queria que a pessoa chegasse a entendimento de mundo que ele tinha, certo? O que ele achava que era virtude, o que ele achava que era moral para aquela época. E aqui, né, no questionamento socrático Beckiano, a gente não faz assim, a gente valoriza, a gente ressalta, a gente dá vida àquilo à autenticidade do paciente, aquilo que ele fez e faz para lidar com aquilo, né? Então, nesse momento, a gente está empenhado nisso, em compreender, tá bom?
Então, né, conforme abordado anteriormente, as percepções de um indivíduo são filtradas por suas expectativas e seus vieses. Lembra que a gente trouxe lá nos primeiros capítulos, no encontro 2, né, sobre a profecia autorrealizadora, que é a expectativa que o paciente muitas vezes vai ter o seu dia, seja ela ruim ou boa, e aí vai deixando, né, passar, vai ser. Então, recapitulando, desculpa, a internet caiu. É, então, pessoal, e aí, o que que eu trouxe? O que que eu destaquei, né? Que é essa ideia de a gente analisar as evidências, né? Quando o nosso paciente traz alguma percepção ali filtrada, quando ele traz os vieses dele, né? Quando ele traz os filtros, né, cognitivos dele. E aí, é, deixa eu ver se. Ah, pronto. E aí, muitas vezes, a gente tem o ímpeto de ir lá e analisar as evidências. Vamos analisar as evidências. Então, quais evidências você tem que esse pensamento é verdadeiro? Quais evidências você tem que isso vai acontecer dessa forma? Isso já aconteceu? Às vezes, pessoal, pode ser que o nosso paciente, ele sim vai acreditar, né? A gente vai fazer esse processo aí de pegar essa evidência e, de repente, transvalorizar ela ali com ele, mas pode ser que racionalmente ele entenda, intelectualmente ele entenda que é uma distorção, que foi uma crença ali ativada, mas não emocionalmente. E é aí, nessa etapa de compreensão fenomenológica, que a gente vai adotar algumas posturas que vai fazer com que a gente consiga mostrar, né, essas percepções para o nosso paciente e ele consiga acreditar tanto intelectualmente, mas também emocionalmente. Sabe quando um paciente vira e fala assim, ou você já viu em algum lugar, ah, eu me sinto, eu sei, eu entendo que não pode fazer isso, eu sei muito bem o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo, eu sei muito bem, mas eu ainda me sinto assim, sabe? Eu sei muito bem que não consigo, que não é para fazer isso, mas eu ainda me sinto. Eu sei muito bem que eu não sou isso, que eu tô pensando sobre mim, mas eu ainda me sinto assim. Então, é justamente uma pessoa que ela acreditou intelectualmente, racionalmente ela sabe, mas emocionalmente ela não tá tão conectada com aquilo, ela não teve uma experiência emocional corretiva dessa forma, tá bom? Então, aí o papel do fenomenólogo, né, que é aí uma pessoa que estuda a realidade subjetiva do indivíduo, né, e esse termo vem da fenomenologia, que é a, é, a terapia de aceitação humanista não, existencial humanista, né, que tem essa ideia de que para a gente conseguir chegar na essência da questão, a gente precisa muito se ater àquela realidade que o indivíduo traz, aquela objetiva que a gente consegue observar e a subjetiva, o que está passando ali dentro dele, os eventos dentro dele, os pensamentos, né, a maneira como ele se sente, e a gente precisa realmente ter essa postura de interesse. E tudo isso, pessoal, é um estilo de pensamento, né? É um estilo de essa fenomenologia colaborativa não é algo que às vezes você aciona assim, eu vou acionar agora e depois vou desacionar ela. Não, acaba que vai sendo um estilo de pensamento, né? Quanto mais você trabalha isso, mais você vai aguçar essa sua compreensão, né? Então, esse estilo de pensamento da fenomenologia colaborativa, ele visa, por exemplo, suspender, né, os julgamentos que a gente tem, aquelas noções pré-concebidas, né, e as explicações científicas, muitas vezes, para poder estar no mundo daquela pessoa, né? Então, o papel ali nesse momento da fenomenologia colaborativa. E por que colaborativa, né? Porque é em junto, em conjunto, em parceria, você e o seu paciente ali, procurando olhar para o mesmo ponto de vista, né? Nesse momento aqui, você está olhando o que o seu paciente está olhando e buscando entender como tudo isso se encaixa, né? Diferente de, às vezes, uma postura em que o paciente está te mostrando para onde ele está olhando e você está lhe chamando ele para olhar para outro lado. Sim, vai chegar esse momento. Isso é o que deve ser feito mesmo, né? Para trazer ali, de repente, um aumento da perspectiva dele sobre aquilo que ele está passando. Mas antes é muito importante que se faça a compreensão. É muito importante antes desse papel que você compreenda por que que é aquilo, é assim, por que que seu paciente funciona daquela forma, por que que ele tem esse sentido daquela forma. Então, você vai buscar como toda a história de vida dele, como tudo se encaixa, né? E isso você vai se fazer como? Com muita aceitação, né? Então, a aceitação incondicional é também um dos termos dos princípios, né, da ACP, que é criar um ambiente de segurança ali para o seu paciente. Quando você faz isso, quando você o compreende, você cria um ambiente seguro para ele, ele se sente compreendido, ele se sente aceito. E isso, pessoal, é muito bom, por quê? Porque vai reduzir também a autocrítica do seu paciente, e ele vai reconhecer essa vulnerabilidade dele e fica muito mais disposto a transformar, né? Ele consegue, então, perceber que ali é um ambiente seguro para ele se mostrar, para ele perceber. E aqui, onde que é outro ponto que está sendo trabalhado aqui, né, em paralelo? O vínculo terapêutico, a tal da aliança terapêutica. Nesse momento, o nosso paciente, ele vai sim estar fortalecendo, vai estar experimentando, né, e a gente também, enquanto terapeuta, vai estar experimentando essa construção de uma aliança terapêutica. Então, primeiros atendimentos, quando você está ali iniciando com o seu paciente, compreensão fenomenológica das coisas, ali, primeira, segunda sessão, é muito importante que, às vezes, antes de você querer levar ali técnica, vamos olhar, ou ciência, explicação e tudo, procura compreender, procura só estar ali para compreender,
né? Porque as pessoas muitas vezes elas estão carentes, elas estão precisando de ser ouvidas, precisando de ser acolhidas. Vão ter vezes que os seus pacientes vão ter apenas vocês como um lugar seguro, como a pessoa que ela consegue falar, desabafar. Vão recorrer apenas a vocês, mas ninguém na vida dela, naquele momento da vida dela, vai estar ali por ela. Ah, muitas vezes é só você. Então, muitas vezes nosso paciente vai chegar sedento por acolhimento, sedento por um abraço, por um afago, por um afeto. E aí, na compreensão fenomenológica, a gente consegue isso. Tá? Nem entendendo nessa fenomenologia colaborativa, o livro traz uma técnica muito interessante, né? Que o Russell, ele é Russell, né? Russell, Russell, ele é um filósofo existencialista, e ele traz, né, muito, ele tem muito assim, a teoria dele é justamente a gente conseguir colocar entre parênteses o quê? O nosso, o nosso eu, né? O nosso, quem a gente é ali, para a gente entender o mundo do outro, para a gente se colocar no mundo do outro. Porque a gente não vai entrar, pessoal, no mundo do outro com os nossos preconceitos ativados, com os nossos conhecimento ali de mundo ativado, porque a gente faz senão a gente faz aquele negócio só. Ah, se eu fosse você, eu faria isso, né? Não, se você fosse o paciente, você faria a mesma coisa que ele estava fazendo. Faz sentido? Porque quando você para perceber o mundo dele, quando você para perceber o que é que ele estava pensando quando ele se comportou daquela forma, você vai saber, você vai perceber, né, que faz todo sentido que ele tenha se comportado daquela maneira, dado ao que ele estava sentindo e pensando naquele momento. Ele foi congruente, ele foi coerente. O cérebro dele estava naquele momento tentando proteger ele. E é isso que muitas vezes a gente faz e funciona. Então, antes de essa estratégia de bracket, né, o livro traz, é justamente isso, de você se colocar, colocar entre parênteses. O Carl Rogers trazia essa estratégia como você deixar, né, o centro do seu consultório, você deixa você lá da porta para fora. Ali você já está como uma pessoa, vamos dizer assim, imparcial, isenta, mas não também, né, isenta, imparcial a ponto de também não envolver no mundo do outro ali, né? Porque quando a gente é isento, imparcial, a gente não se envolve em nenhum dos lados. Mas deixar tudo que é seu lá de fora da porta, e porque aquele momento ele não é seu, é do seu paciente. E você não precisa concordar com nada que ele está fazendo ali. Validar, escolher é totalmente diferente de concordar, tá, pessoal, com o que o paciente está trazendo. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Então, o bracket é uma habilidade que permite o terapeuta lidar com seus próprios vieses e questões. E aí, o que que ele consegue com isso? E aí, o que que a gente consegue, né, enquanto terapeuta com isso? Né? A gente começa, né? A gente consegue, entre aspas, assim, né, do outro lado oposto, a gente não consegue nada, mas na verdade a gente tem que bancar. A gente banca o nosso lado humano e, e banca aquela incerteza do resultado, né? Que, poxa, não é certo que isso aqui que eu tô fazendo vai dar certo, né? Como se, tipo assim, se a gente realmente tivesse toda a confiança que aquilo ali vai dar, aquilo ali se aplique, é assim vai dar certo, pode ser que não, né? Então a gente entra para esse setting com algumas restrições, algumas ponderações, inclusive na nossa maneira de se comportar enquanto terapeuta. Né? Então a gente adota uma postura ali horizontal, lado a lado com o nosso paciente, né? A gente está ali junto, em parceria, né? Então o resultado pode não dar certo. E aí eu adotar também essa postura e não adotar, não somente como adotar, mas sustentar essa incerteza do resultado, né? É, a vulnerabilidade de não ser o especialista onipotente, nesse momento a gente vai perceber e vai aparecer esses momentos, né, quando a gente se dispõe a essa fenomenologia colaborativa, a gente vai perceber que a gente não é o todo-poderoso, a gente não é o que conhece o paciente que está ali, o dono da razão, que conhece ele de A, B, a Z, né, até o que ele faz ali, quando ninguém está vendo, a gente conhece. Não, não é isso. Ele se conhece mais do que qualquer um, nosso paciente, ainda que todas as limitações, ainda das distorções, ainda dos vieses, ainda do não conseguir se autoconhecer e nomear o que está sentindo, tá? Ele se conhece, ele sabe o que ele sente, né? Ele sente ali, e aí o nosso papel é estar ali para, de repente, sentir junto, mas. E esse sentir junto, de modo com que eu estou aqui para sentir junto com você, óbvio que a gente nunca vai sentir o que ele vai sentir, né? Porque ele só sente aquilo por conta dessa exclusividade de pensamentos e crenças e todo o histórico de vida dele que forma um quebra-cabeça único dele ali, certo? É, então, a gente também vai experimentar uma abertura à experiência emocional. Pode ser que a gente seja tocado, sim, por questões que a pessoa está trazendo ali na fase de compreensão. Pode ser que aquilo que ele está trazendo foi algo que já aconteceu com a gente, né? Pode ser algo que realmente a gente vai, né, notar aquelas contratransferências ali. E é normal, isso faz parte do processo terapêutico. Isso diz que a gente é ser humano, tá? Isso diz que é um ser humano de carne e osso que está ali junto com uma pessoa de carne e osso, tá bom? Então, a gente está tentando entender como é ser o nosso paciente nessa estratégia, né?
A gente meio que deixa realmente os recursos ali de lado, porque o nosso paciente, obviamente, ele não tem os recursos e não sabe o que a gente sabe enquanto terapeuta, ele não sabe fazer o nosso trabalho ali muitas vezes, e não porque não sabe também, né? Porque como a gente está mais distante, a gente não tem aquelas crenças que ele tem, é muito mais fácil a gente perceber o que está acontecendo ali, né? Uma coisa, você está ali dentro de um furacão, você só consegue ver bagunça, redemoinho e barulho. Quando você está de fora, você consegue perceber o furacão, o ponto que ele saiu, de onde que ele foi, o que que aconteceu, o que causou, consegue ter uma visualização mais macro. É mais ou menos esse sentido, tá bom? E nessa ideia, né, de querer é, entender como que é ser o nosso paciente, né, a gente não quer apenas também só saber, né, como que tudo isso acontece, né, a gente não quer apenas justificar a crença que a gente está mirando ali, né, isso e aquilo, né, ele faz isso por conta disso. Não, a gente quer saber como que é ter essa crença, né, por que que faz sentido que ele tenha desenvolvido essa crença? Como que seria viver com esse sistema de crenças? Como foi desenvolver essa crença? Então, vocês percebem que são perguntas que a gente vai se fazendo, né, e vai percebendo o quão profundo a gente está indo, o quão parece que a gente está ali nadando no mar, a gente se dispõe a nadar no mar junto com o nosso paciente. Se ele está lá no meio do mar, a gente vai lá no meio do mar junto com ele para sentir aquilo, né? Como que foi desenvolver essa crença? Como essa crença atualmente afeta a maneira como ele vê o mundo, né? Distorções cognitivas aqui, né? Isto é, filtragem, né? Que é o filtro mental, percepção seletiva. Que impulsos e comportamentos acompanham o paciente nessa crença? Qual é o risco de ele abandonar essa crença? Essa pergunta também é muito importante se fazer, porque muitas vezes aquela crença é o que está sustentando o nosso paciente naquele momento, para ele não realmente não quebrar, por mais disfuncional que seja, entende? Muitas vezes, por exemplo, em casos de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, na dependência emocional, ali a gente quer muito que o nosso paciente saia daquilo, né? E aí, pessoal, a gente fica realmente com aquele ímpeto de que, poxa, ele precisa sair disso, ele precisa, ele, sabe? E muitas vezes o risco de abandonar aquilo, naquele momento, é muito pior, seria muito pior para ele, entende? E não que seria muito pior no sentido assim, é, de realidade, porque é óbvio, né? A gente. É bem melhor a pessoa sair de um relacionamento abusivo, onde de repente a vida dela ali pode estar em risco. Mas mentalmente, cognitivamente, o que aquela pessoa acredita, então, para ela vai ser muito difícil suportar aquilo do que já suportar aquilo que ela não sabe, desconhecido, do que manter naquele conhecido. Obviamente, o nosso papel é criar todo um ambiente, um repertório para que ela consiga sair disso. E esse criar o repertório leva um tempo, mas a gente fica ali com, assim, de mãos, às vezes, assim, de cabelo em pé, né? Querendo que esse processo ele se dê, aconteça rápido para o paciente sair disso. Então, muitas vezes vai ter riscos de abandonar alguma crença, vai ter riscos de abandonar pensamentos, né? Que sempre foi daquela forma. Por exemplo, a pessoa também, né, tem aquela questão de pessoas que têm muita ansiedade de perfeccionismo e ela percebe que. E ela pensa, qual que é o risco de eu abandonar isso aqui? Ah, eu não vou deixar. Aí eu vou ser a pessoa que não vou fazer tudo perfeito, que não vou fazer tudo perfeito, não. Aí eu vou ser a pessoa que não vou executar um bom trabalho, né? Eu vou executar um trabalho ali mediano e eu não quero isso. Eu sou reconhecida por essa minha excelência, sabe? Por conta do padrão ali de perfeccionismo ativo. E aí, abandonar isso para ela custa muito, sabe? Então, tem que trabalhar todas as outras coisas por trás ali. É, então, a gente não quer só apenas saber como que justifica tudo aquilo que o nosso paciente traz, né? A compreensão fenomenológica dentro desse entendimento da fenomenologia colaborativa é realmente se dispor e querer, né, viver aquilo ali com o nosso paciente. É muito desafiador. E a perspectiva fenomenológica, né, ela declara muito essa ideia de que o que deve se ter em mente, né, isso que é muito importante, é que o cliente, muitas vezes, ele vai declarar as coisas, aqueles pensamentos, como se fosse verdadeiro, como se fosse verdade. E aí a gente, né, vai demonstrar empatia, curiosidade pelo aquilo, né, antes de adotar aquela postura de que, isso não é, né, isso não é verdade, vamos corrigir, vamos não sei o quê. Lembra que nessa etapa a gente está apenas compreendendo, tá? A gente não ainda está naquela etapa da gente mostrar um pensamento alternativo para ele. Então a gente vai demonstrar realmente empatia e curiosidade, porque pode ser realmente que aquilo seja verdadeiro para ele, mas ao mesmo tempo que a gente está pensando aqui, que a gente está vendo, né, tudo isso, é, mostrando para ele empatia, curiosidade, compreensão, acolhimento, validação, ao mesmo tempo a gente está ali usando nossas habilidades metacognitivas, tá? Aquela habilidade de a gente pensar sobre aquele pensamento e estar ali com uma dupla camada de raciocínio para a gente conseguir perceber como que todas essas evidências estão se encaixando, né, na crença que ele está trazendo. Então, às vezes a gente vai realmente adotar essa postura de, enquanto estamos ali, né, validando, ao mesmo tempo a gente está usando todos esses recursos que a gente tem, né, essa habilidade metacognitiva que é pensar sobre os pensamentos,
A gente vai estar ali anotando algumas coisas que a gente pode, inclusive, trabalhar na próxima etapa, na etapa de curiosidade colaborativa, ou anotando, por exemplo, os filtros, distorções mentais que a gente está vendo ali, e justamente depois a gente vai trabalhar esses filtros mentais, anotando ali como que o paciente lida com aquilo, né? Muitas vezes ele vai trazer ali na declaração dele os afetos, como que ele sente tudo aquilo, certo? Então, tudo isso a gente vai estar pegando ali naquele momento, tá bom? E aí o livro traz essa parte das emoções, destacando como eu achei muito fantástico, né, trazer isso, essa parte, porque ele destaca a importância também, que é aquilo que eu falei lá atrás, muitas vezes o nosso paciente ele vai entender intelectualmente as coisas, vai fazer sentido, mas ele ainda se sente mal, ainda se sente, ainda que ele entende que aquilo não é bom, né, aquela crença dele pensar daquela forma é adaptativo, ainda que ele consiga ter pensamentos alternativos com aquilo, ele pode ainda assim se sentir. Então, a gente vai levar esse paciente para uma experiência, a gente vai levar esse paciente a aceitar essas emoções, né, a entender, levar ele mais para um lado emocional. Muitas vezes, pacientes muito racional, a gente vai trabalhando essa ideia, fazendo ele entrar mais em contato com as emoções, justamente para ele mudar essa maneira como se sente, porque o paciente racional, ele realmente sabe, racionaliza, vê lógica ali em tudo, mas ele ainda se sente daquela forma. Então, o nosso papel é trazer ele para organizar essa experiência emocional dele. E isso a gente vê muito na TFE, que é a terapia focada nas emoções, que é ali dentro, muita gente conhece como sendo ali, né? Ela veio apresentada como sendo terapia de terceira onda, né, da TCC, e outras pessoas falam que não, que ela não são terapia de terceira onda, não, ela não está dentro, mas ela é um complemento também da TCC. A gente entende que ela é um complemento, sim, da TCC de uma maneira geral, né? Que às vezes, muitas vezes falam, a gente às vezes fala muitas vezes as mesmas coisas com outras palavras. Então, vamos, a ideia aqui, né, de trabalhar essas emoções com o nosso paciente é justamente levar ele para um lugar de processar essas emoções e não evitar as emoções. Isso tanto a TCC quanto a TFE trabalha dessa forma. A gente não quer evitar emoções, a gente quer sentir, a gente quer experimentar, a gente quer entender qual que é aquela emoção, o que aquela emoção está dizendo para a gente, a função dela. Né? Isso parte do pressuposto de aceitar ela naquele momento, que é diferente de evitar. Né? Quando a gente evita, a gente quer simplesmente aliviar daquilo que a gente está sentindo. E quando a gente aceita, muitas vezes a gente experimenta aquela emoção, a gente experimenta aquele desconforto. E aí vai entrando em contato com aquilo. Então, nesse momento a gente vai, né, trazer essa noção de ativar, né, perceber quais são as ativações, o esquema que está ativado ali, ou o modo de pensar, o padrão que está ativo ali naquele momento, e vamos levar essa experiência emocional corretiva para esse sentido. Lembra da experiência emocional corretiva que eu falei lá nos primeiros encontros, né, que é levar o nosso paciente a justamente uma mudança a nível emocional daquilo, ele vai entrar em contato a nível intelectual e emocional com aquilo. E para a gente conseguir essa mudança, é muito importante a gente investir tempo, né? Tempo aqui nessa etapa para entender essa experiência emocional do nosso paciente. Então, né, o que eu falei no início, um paciente emocionalmente pouco envolvido, a gente coloca ele em contato com seus sentimentos, né? A partir desse processamento aí de aceitar as emoções que a TFE traz, e que a TFE tem muito recurso para trabalhar esse lado experiencial do nosso paciente. E pacientes excessivamente ativados emocionalmente, a gente leva ele mais para uma linha de regulação, né, para trabalhar essa regulação emocional do nosso paciente. Então, essa parte aqui eu quis destacar porque é isso, sabe? É muito mais fácil a gente dizer ao nosso paciente que ele está envolvido no raciocínio emocional, né? Que ele está, de repente, ali olhando aquela situação e não está pensando e processando ela racionalmente, que ele está sendo guiado pelas emoções ali daquele momento, pelos desejos, né? E é muito mais fácil a gente mostrar isso. Ah, você está se pensando emocionalmente, isso aí não é dessa forma, né? Você está muito carregado emocionalmente, está muito ativado, você está atribuindo muito a essa emoção. É muito mais fácil a gente fazer isso e mostrar para ele, ó, não há evidência disso, tá? Isso é coisa da sua cabeça, não acredito no que você sente. Mas esses pensamentos ainda podem, sentimentos ainda vão permanecer, tá? Quando faz isso. Então, muitas vezes, né, a gente adota, assim, a gente viu muitos resumos, né? Quando a TCC começou aí a ser disseminada, a gente viu muitas definições simplistas da abordagem, que foi se perdendo muitas coisas por trás. Então, eu lembro que lá no início, quando eu comecei a estudar TCC, eu ouvia muito, aí as evidências, vamos ver as evidências, vamos mostrar quais são as evidências. E aí a gente percebe o quanto que esse partir logo para a evidência, como se fosse isso o resumo da TCC, invalida muitas vezes o nosso paciente, sabe? Invalida no sentido de ele consegue perceber, poxa, não tem evidência nenhuma, e ainda se sentir assim. Por quê? Porque muitas vezes a evidência dos nossos pacientes, gente, é o próprio pensamento dele, tá? E isso é uma
sim, uma artimanha, uma armadilha que muitas vezes o próprio paciente e alguns terapeutas caem de não perceber isso, que a evidência do nosso paciente pode ser aquele pensamento dele, aquela cascata de pensamentos, não tem evidência nenhuma, né, ali, objetiva, né, que a gente consegue qualificar, mensurar aqui no espaço e no tempo, mas dentro da cabecinha dele a evidência está tudo ali. Então é por isso, às vezes a gente não acessa esse indivíduo nesse ponto subjetivo e deixa para trás ali muita coisa que merece ser analisada, tá? Então aqui a etapa da validação, etapa extremamente importante que eu coloquei aqui o coraçãozinho, porque parte justamente do afeto. A validação é uma etapa de compreensão, é a etapa do afeto. Né? É tão bom a gente se sentir compreendido, se sentir pertencente, né? Sentir que a gente não está sozinho, sentir que tem gente ali ouvindo a gente, né? Sentindo que tem gente que compreende a gente, que aquilo que a gente está vivendo, aquela inadequação, ela pode ser que não seja isso, sabe? Aquela inadequação, muitas vezes a gente consegue achar um lugar em que a pessoa perceba aquilo tudo e fala, poxa, cara, realmente isso tudo faz sentido você estar sentindo isso. Isso tem tanta força, tem tanta potência, né? E o livro, inclusive, traz que as pessoas elas têm necessidades inatas de serem ouvidas e compreendidas. Igual eu falei, muitas vezes o seu paciente vai ter só você na vida dele que faça aquilo. Então, essa etapa, ela é importantíssima, pessoal, para qualquer atendimento, para qualquer coisa que você for fazer, né? Isso que é ser humano, né? Você tá ali com o outro, você validar, você buscar, né? É tão melhor quando a gente tá, né, com pessoas dessa forma, amigos, conhecidos, família, que valida a gente, que não invalida. Se sente invalidada é tão ruim, né? A gente experimenta uma um sentimento tão assim desconfortável de falta de pertencimento, sabe? E vai em contramão do que das nossas necessidades sociais efetivas, sabe? Então a validação, ela vai fornecer evidências para o nosso paciente de que ele está sendo ouvido, né? E aí a gente, às vezes, nem percebe, né? A gente fala, escutativa, não sei o quê. Não, tá nisso aqui. É isso aqui que vai ser uma escutativa. É isso aqui que vai, os componentes dessa escutativa. Você justamente validar, você justamente mostrar que ele está sendo compreendido, que ele está sendo ouvido. Mostrar que você entende o que que ele está dizendo, sabe? Que o que ele está passando é justificado. Então, adote isso aqui nos atendimentos de vocês, principalmente naqueles primeiros atendimentos, né? Onde o paciente, ele sai ali de uma de um ponto, né, vamos dizer assim, de um pico emocional ali, de um pico de sensação muito desconfortável, né? Muitas vezes o nosso paciente ele vai procurar terapia quando ele acabou de sair quando ele está vivendo um desconforto muito intenso, ele está ali no pico do desconforto e ele procura terapia, né? O livro da Judite, se não me engano, é o da Judite que traz isso, ou esse aqui, né? Porque como eu já li ele pra frente, tem alguns outros capítulos que eu vou lembrando, né? Que os capítulos posteriores. E é isso, sabe? Então, mostrar que a gente entende. E Sapadeschi, ela já percebeu, né? Os terapeutas experientes lá da época, da década de 90, já usavam muito isso, usava muito a validação. Então, perceberam que os bons terapeutas que tinham boas é, intervenções ali, né? Os pacientes, eles melhoravam, eles faziam uma melhora significativa, percebia que esses pacientes, que esses terapeutas usavam muito a validação, né? Então, é um consenso, assim. Lá eles já faziam isso e é algo, assim, imprescindível na prática clínica. E quais são esses elementos da validação, né? Como a gente pode fazer essa validação de uma maneira efetiva, né? É tão importante como saber fazer, é saber como fazer também, né? Então, alguns elementos aqui eficazes, né, para promover essa experiência do outro de forma empática e eficaz. Prestar atenção, validação pressupõe isso, você está ali prestando atenção, atenta, e muitas vezes a gente fica naquela questão de anotar o que o nosso paciente está falando, né? Querer, eu anoto ou não anoto? Sim, é importante anotar, né? Justamente porque, como a gente trabalha com pensamentos, é muito importante a gente ter, né, o pensamento do nosso paciente ali, da maneira como ele expressou, para a gente depois trabalhar esse pensamento. Então, esse pensamento, o que a gente vai anotando são dados, né? Dados que a gente vai colhendo na nossa sessão para a gente trabalhar posteriormente numa fase de planejamento de caso e também nas próximas sessões com o nosso paciente. Mas nesse momento, em alguns momentos, a gente vai precisar prestar atenção no que ele está falando e confiar realmente que a gente vai lembrar. Mas, no entanto, lembra que na etapa de compreensão, a gente não quer muito intervir, não quer muito aplicar, não quer muito ali estar numa postura, realmente a gente quer que uma alma humana esteja ali para outra alma humana. Então, nesse momento da compreensão, da validação, quando ele estiver trazendo algo ali muito carregado emocionalmente, porque a gente veio de uma etapa, novamente, de foco. A etapa de foco, a gente colheu assuntos muito importantes e procurou ali a cognição-alvo, procurou o pensamento quente ali. Achamos essa cognição-alvo, né, o calor ali daquela situação, agora a gente vai para a etapa de compreender por que que é assim. Então a gente está lidando com algo carregado. Não esqueça disso, né? Nessa etapa a gente está lidando com as questões genuínas e que trazem dores ao nosso paciente. A gente está lidando com as dores dele nesse momento. A gente está escavando ali as dores e olhando para aquilo.
Então, a gente primeiro vai adotar essa postura de olhar para aquilo de uma maneira que a gente consiga compreender aquilo e, e não invalidar. O paciente está ali se abrindo, então a gente tem que tomar todo esse cuidado para não invalidar. E como que a gente consegue isso? Validando. E como que a gente vai validar? Tem aqui os passos. Os passos não, mas elementos. Não é uma regra, não é algo que você precisa, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Não, mas é se dispor a isso. Então, prestar atenção. Prestar atenção no que ele está falando, prestar atenção realmente ali, se for presencial, olhar ali de corpo e alma olhando, se for aqui no online, né? Até de repente mostrar as mãozinhas assim, mostrando que você não está fazendo nada, está ali olhando ele, está ali percebendo, está ali por ele, realizando essa escutativa, né? Que é aquela questão da escutativa, não vou ficar interrompendo, não vou ficar cortando ele aqui o que ele está falando, né? Vou mostrar que eu estou atenta, vou mostrar, vou trazendo, né, ali, quando eu for, por exemplo, cortar o nosso paciente, algo nesse sentido, não é cortar, mas trazendo elementos de que você está entendendo o que ele está dizendo, de repente fazer uma paráfrase, de repente nomear aquilo que ele não está conseguindo nomear, então ir fazendo essa troca, sabe? Desenvolver reflexões precisas, que é justamente, né, quando ele traz algo, você refletir ali com ele, né, mostrando, refletindo, mas não trazendo conteúdo novo, assim, na verdade, mas mostrando ali, fazendo uma reflexão daquilo que ele foi trazendo. Né? Muitas vezes, nossa, realmente faz todo sentido, né? Pensar dessa forma, agir assim, dado esse modo como você foi, né, criado ali na infância, né? Então você cresce tendo esse tipo de comportamento, né? Dependendo ali do que o nosso paciente está trazendo. Então, articular o não dito, né? Que às vezes o nosso paciente, ele não vai dizer coisas porque realmente ele não consegue nomear aquilo, não está dizendo, mas ele está deixando subentendido ali muitas coisas. Né? Então, às vezes é importante a gente ter esse feeling, né, do que ele não, daquilo que ele não está dizendo, daquilo que ele não está dizendo por quê? Por vergonha, por alguma coisa nesse sentido. Então, ficar atento e articular o não dito, né, tentar trazer aquilo para ver se ele se conecta realmente, se é aquilo realmente que ele está dizendo. O que ele está dizendo, não querendo dizer, né? Dar sentido à crença, ao comportamento, à situação, né, novamente, dizendo que faz todo sentido que a pessoa funcione dessa forma, né, trazendo sentido, né? É legítimo tudo isso que ela está passando. Dá sentido à emoção com base na história. Então, se a pessoa está trazendo ali um histórico de raiva, né, um episódio de raiva, a gente analisa o histórico, a gente olha para o histórico e fala, nossa, faz todo sentido, né? E a gente vai dando sentido que aquela raiva ela seja tão expressiva assim, dado o histórico desse nosso paciente, dada a base experiencial de toda essa crença ativada naquele momento. Né? Dá sentido à emoção com base nas pistas ambientais, muitas vezes foram ambientes invalidantes, nosso paciente veio, cresceu, nosso paciente está saindo ou está. Então, dá sentido a tudo isso. Né? Às vezes, um paciente que tem dificuldade de se comunicar, de expor ali as suas emoções, de expor o que está sentindo, porque ele teve um ambiente que não valorizava isso, né? Pelo contrário, às vezes, se a pessoa, inclusive, demonstrava emoção ou vulnerabilidade, ela apanhava em casa. Então, dá sentido a tudo isso, sabe? Dá sentido à emoção com base em pistas internas, né? Que é, às vezes, aquilo que o paciente traz sobre o próprio pensamento dele, né? Avaliações sobre o próprio pensamento, o que está passando internamente nele. E a gente vai dando sentido, né? Porque lembra que a tal da metacognição que nós, terapeutas, temos que estar, muitos dos nossos pacientes também vão estar com a metacognição deles ali a mil. Né? Um pensamento sobre o próprio pensamento, que avalia o próprio pensamento, e isso vai tornando tudo evidência dentro da cabecinha dele ali. Né? Então a gente dá sentido a tudo isso, legitimar isso, tá, pessoal? Legitimar também dá sentido, né? Dizer que é legítimo a gente sentir isso, pensar assim, ter isso, interpretar, porque a gente tem todo um arcabouço ali favorável para receber só situações daquela maneira, interpretar situações só daquela maneira. A gente tem um gabarito, né, onde a gente vai para o mundo com aquele gabarito, e aí é quando a gente começa a interpretar as situações daquela maneira, checando o nosso gabarito, certo? A gente tem um gabarito de vida, que é aquilo lá na infância, que é o que é lá na infância, enquanto adolescente, a gente foi crescendo, entendendo o mundo daquela forma, aquele mundo apresentado para nós. E aí a gente cresce na vida adulta e vai para a vida adulta com esse nosso gabarito. E gabarito, muitas vezes, né, quando a gente faz prova, é o certo, né, aquilo ali, é a verdade, refutável, questionável, é isso, a resposta da questão. Enquanto o nosso paciente, nem tudo, nem todos aqueles gabaritos deles são o certo, né, muitas vezes a gente vai ver que é um gabarito distorcido, que é um gabarito totalmente desvali, disfuncional, né, e aí a gente vai sair mostrando, esfregando isso na cara do outro, não, a gente vai legitimar isso na etapa da compreensão. E valorizar a autenticidade radical. Valorizar, valorizar aquilo que o nosso paciente faz que é congruente com aquilo. É tão difícil, é tão assim complexo isso, né? Mas é justamente aquilo que eu disse. A gente não precisa concordar com o que o nosso paciente faz ou diz, tá? Mas nessa etapa da compreensão, a gente vai valorizar e legitimar tudo aquilo que ele fez para lidar.
com a forma como ele é, para lidar com o problema que ele teve, certo? Então, essa autenticidade radical, autenticidade vem muito daquilo de você ser como você é. Então, ele foi como ele é, baseado nas crenças dele, baseado na vivência dele, na história de mundo dele. Então, a gente valorizar toda essa maneira que ele se comporta aqui, certo? É, tá. E aí o livro parte por uma premissa que eu achei fantástica, né? E isso é imprescindível também a gente pontuar, que é quando o pensamento quente não for de fato alvo, quando a gente erra no pensamento quente, quando a gente acha que aquilo é um pensamento quente, tá ali investigando, veio para a etapa da compreensão com aquilo, e na etapa da compreensão, que é onde a gente vai entender esse pensamento quente, a gente percebe que aquilo não era um pensamento quente, e que ele realmente não era, não é algo que está ligado à conceituação do indivíduo, embora possa ser importante. Então a gente pode redirecionar, né? A gente tem uma chance, então, de corrigir esse curso. E aí o livro trouxe alguns exemplos. É, por exemplo, uma pessoa que ela veio, né, ali na etapa do foco, com um pensamento quente de que minha família me odeia. Mas aí, na etapa da compreensão, a gente percebe que realmente a família dele realmente diz isso, né? Mas aí a gente vai perceber que esse pensamento, embora ele seja angustiante, ele não é o central, né? É muito ruim realmente a gente ouvir da nossa família, né, que não odeia, né? Uma pessoa aí que tem esse esquema ativado. Muito bem, mas, de fato, isso é algo que acontece. Então, então não é algo com o paciente. Então, aqui isso não é algo que a gente precisa corrigir ali, no fazer ter uma experiência emocional corretiva ali com o nosso paciente. Mas a gente, de repente, mudar o curso para, por exemplo, como que ele sente isso, né? Como que é isso para o paciente? Então, a gente pode, entende que a interpretação dos fatos, né, não é o fato em si que me perturba, é a interpretação deles. Então, a gente vai redirecionar, entender que significa isso para ele. Então, esse fato dele, que a família dele odeia, ele não é o pensamento quente, mas, por exemplo, pode ser um indício de pensamento quente, um indício de calor ali, é, um significado de que ninguém o amará. A gente pode, de repente, investigar isso e trabalhar com isso. Será que, então, ele acredita que ninguém o amará? Porque a família dele odeia, então pode ser que ele tenha essa distorção de pensamento. Ninguém nunca o amará. Então, a gente pode, então, corrigir o curso, né, das nossas estratégias socráticas, do nosso questionamento socrático aqui, para um outro pensamento que a gente avalia que pode ser o nosso alvo, tá bom? E é totalmente normal e natural isso acontecer, tá, gente? Não se sinta pressionados no sentido, eu não posso errar, eu não posso mudar, eu não posso. Não. Você pode, deve e também, mais ainda, comunicar ao seu paciente, ao seu cliente, para que vocês estejam na mesma página, certo? Esse aqui me parece que teve uma. Enfim. Mas essa parte aqui, pessoal, é a parte em que a gente traz uma lista de perguntas, né, para a gente conseguir trabalhar essa etapa da compreensão, né? E lembrando aqui também que a existência de uma lista, né, não significa que a gente vai precisar fazer todas essas perguntas, tá? O livro trouxe essas perguntas, inclusive depois ressalta uma a uma, de maneira isolada, é, mas não é verdade que a gente precisa de seguir tudo isso, mas entender o raciocínio de que cada uma quer dizer, a gente consegue, às vezes, ter conduzir, né, conduzir perguntas ali na hora que o nosso paciente está trazendo, de uma maneira autêntica, né? Entendendo tudo isso. Então, a gente pode fazer variações das perguntas, a gente pode fazer perguntas autênticas que surgem ali no momento, né? Muitas vezes isso que vai acontecer, a gente não sabe a resposta do nosso paciente, então a gente tem que ter essa habilidade de confiança de que a gente vai saber as perguntas que vão surgir ali naquele momento, desde que a gente entende, né, essa página que a gente está, desde que a gente entende o que significa cada uma dessas, dessas perguntas, né? Nessa etapa de compreensão. Então, essas perguntas aqui a gente pode fazer para nós mesmos, né, enquanto a gente está avaliando tudo aquilo, ou a gente pode também levar para o nosso paciente, né? Então, começando aí pela pergunta número um, em que experiência se baseia esse pensamento? Nesse momento aqui, a gente quer entender melhor a cognição desse nosso paciente. Então, a gente quer descobrir qual foram os eventos que desencadeou tudo isso, qual foram os eventos que levou ao desenvolvimento, aliás, como que se formou. Então, a gente vai entender, né, perceber com a gente que experiência se baseia esse pensamento. Cara, como que ele acredita, né, que isso aconteceu, né? O que que ele acredita sobre ele? Então a gente vai começar a perceber. Ele tem essa crença de que não se ama, né? Que as pessoas não amam ele. Isso já aconteceu, já foi falado para ele, né? Ele tem, por exemplo, ele acredita que ele é, não é uma pessoa boa, né? Não é uma pessoa capaz. Já aconteceu algo nesse sentido? Então a gente vai percebendo o que que ele acredita sobre ele que já aconteceu, né? Muitas vezes essas experiências, esses pensamentos, ele vai se basear em experiências que pode ter acontecido com ele ou não, pode ser, né? Experiências ali que pode ser algo ali dentro da cabecinha dele mesmo. E aí a gente vai nessa etapa compreender a base experiencial disso, compreender qual que foi
o início, né? O que que se deu, o enredo ali para essa experiência, se para esse pensamento, aliás, tá acontecendo ali na cabecinha do nosso paciente, certo? Então, nessa parte aqui, em que experiência se baseia esse pensamento, é justamente a gente compreender esse desenvolvimento dessa crença. Quais são os fatos que sustentam isso, né? Aqui a gente vai avaliar se os fatos realmente são fatos, né? E essa etapa aqui a gente vai, às vezes, perceber muitos pensamentos como evidência, né? Quando a gente se faz essa pergunta, são os fatos que sustentam isso que o paciente está trazendo? São os pensamentos dele? Aí a gente pegou lá que foi algo que aconteceu com ele, por exemplo. Ele acredita porque aconteceu com ele. Aí a gente vai entender, então os fatos que sustentam isso é porque fulano falou tal coisa. Aí ou a gente vai perceber, o que sustenta isso é um pensamento que ele teve de tal coisa. Então, ele tem um pensamento como evidência. Aí a gente vai perceber ali um castelo de cartas mentais, né? Que a pessoa vai montando ali um castelo de pensamentos, é um pensamento sobre o outro, e tem aquele pensamento como evidência para tudo. E aí eu coloquei aqui para a gente ter cuidado, para a gente não valorizar, né, novamente, as evidências em detrimento da emoção, né, aquilo que a gente já falou. Então, tomar esse cuidado para não valorizar somente as evidências ali, enquanto deixar o sentir dele ali de lado, e aí a gente valoriza a evidência e fala aí, ó, não tem evidência nenhuma que comprove isso, mas a pessoa ainda se sente. E aí a gente está invalidando muitas vezes ela. Então, tomar cuidado. Então, legitima o sentir da pessoa, né? Legitima os fatos que estão fazendo, que estão engatilhando esse sentir nela, tá? E aqui, não gastar muito tempo nas evidências, tá? Porque aqui a gente vai perceber as evidências, vamos perceber os fatos que sustentam isso, os fatos realmente são fatos. Essa é a etapa que a gente vai perceber quais realmente são as evidências, e às vezes a gente tem esse ímpeto de querer ali já ir trabalhando essas evidências, fazer um trabalho de evidências. Não, a gente deixa isso para um outro momento. Lembrando que essa etapa de questionamento socrático aqui, ela é uma etapa que ela vai acontecendo com uma certa linearidade, né? Então a gente precisa de não, vamos pensar assim, de não deixar outras coisas influenciando pra gente perder esse momento aqui. A gente vai anotar ali o que precisa ser trabalhado posteriormente, né? Não gastar muito tempo nas evidências e se perder do alvo que tanto trabalhou para identificar, né? Então a gente veio da etapa de foco, tá na etapa de compreensão, né? Isso aqui vocês vão ver depois, eu vou até trazer uns exemplos de como que, quando a gente finalizar esses capítulos aqui, esse mais os dois outros, né, que vão vir, curiosidade laborativa e resumo e síntese, eu vou trazer como que isso acontece na prática, assim, como que é aplicável, para vocês visualizarem que não é um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo, né? Pode ser que é, é, às vezes vai acontecer sim, mas não é indicado, né? Que esse questionamento socrático ele vai ser pontual. Então, vão ser essas habilidades aqui que a gente está estudando, elas vão acontecer ali de uma maneira rápida ali, sabe? E eu vou mostrar para vocês depois como que se dá isso, tá bom? Outra, outra pergunta, se isso fosse verdade, qual você acha que seria a evidência mais consistente para apoiar? Né? Por que que o paciente acredita nisso? Né? Explorar, então, o conteúdo dessa crença mais consistente. A gente vai conseguir pescar isso, né? É, é, por exemplo, nessa pergunta anterior, quais são os fatos que sustentam isso? A gente pegou esse fato, sustentou isso, seja um pensamento, seja qualquer coisa, a gente pegou essa evidência, e se isso fosse verdade? Qual você acha que seria a evidência mais consistente para apoiar isso aqui? Né? Aí a gente vai entrar em contato ali com o que ele interpreta daquilo, certo? Qual que é a interpretação dele? Por que que ele acredita naquilo? A gente vai explorar isso muito mais profundamente. E se é algo que as pessoas disseram para você no passado, muito importante essa pergunta. Às vezes uma crença dolorosa ela vai se basear em algo que o paciente ouviu. Igual esses dias chegou uma paciente para mim que ela tem uma crença muito forte assim em relação à autoestima dela, né? E ela me contou que ela cresceu ouvindo desde criança a família dela comentando sobre a aparência dela, né? Falando que ela era gordinha, essas coisas. Ela cresceu com isso. E hoje ela não se sente acima do peso. Aliás, ela não está acima do peso, mas ela tem essa distorção e acha e não consegue se ver bem, não consegue, se critica muito e acha que foi comprar roupa e comprou uma roupa por olho assim, ela não gosta de experimentar roupa e ela comprou assim, falou, vou comprar o maior número. Quando ela foi experimentar em casa, ela falou, cara, por que que eu comprei isso? A roupa tava totalmente grande, né? Tava caindo, não era a roupa. Ou seja, ali ela identificou que ela tava com essa distorção, com a imagem ali alterada, a percepção sobre ela mesma, né? Alterada. Então, ela cresceu ouvindo isso, né? Às vezes, essa crença dolorosa, né? Que a pessoa foi, né, desenvolvendo ali desde a infância, pode ser muita coisa que o paciente ouviu mesmo de um ambiente ali totalmente invalidante e autocrítico. Sondar o contexto que aquilo foi dito e a credibilidade de quem disse. Isso é importante, porque às vezes pode ser um contexto ali, né, que a pessoa de repente não teve o recurso ali para entender realmente o que era aquilo, né? Uma criança realmente não tem às vezes muito processamento para entender, né? Ali as coisas como são ditas, né? Muitas vezes, subentendido, coisas assim, mas. E também a credibilidade, por exemplo, às vezes é uma pessoa que nem importa, às vezes é uma pessoa que falou aquilo, né, que, entende?
Então, e nem somente importa, mas a credibilidade de quem disse isso. A pessoa faz críticas a você e a pessoa é pior ainda que você. Então, aquela coisa, sabe, sondagem, que essa pessoa que disse isso, né? Qual que é a importância que a pessoa tem na vida? Qual que é a importância, qual crédito a gente vai dar? Será que realmente o que essa pessoa está falando é a verdade? Né? Visto que ela não tem crédito nenhum para dizer isso, né? E nem se tivesse crédito, tá? Não justifica, mas aqui, nesse momento, a gente está compreendendo como que se formou, né, essa crença dolorosa da pessoa, certo? Por exemplo, às vezes pode ser uma mãe, né? A mãe falou isso para a filha, e a filha tem ali a mãe como uma figura ali de bastante, né, segurança, de referência, né? Então aquilo tem muito crédito que a mãe diz, sabe? Então é sondar nesse sentido. Como que é acreditar nesse pensamento? Né? Então aqui a gente vai convidar o nosso paciente para uma experiência. A gente vai convidar o nosso paciente para um sentir. Né? Muitas vezes aqui, feita em sessão, a gente vai explorar esses efeitos, né, de acreditar nesse pensamento. E é uma forma de acessar os sentimentos. Então, na sessão, a gente pode elucidar, fazer com que o paciente entre em contato, né, com aquela situação que ele teve, experimente aquilo ali para a gente. E isso a gente pode perceber como que o paciente está entrando em contato com as suas emoções quando ele faz isso lá, quando ele está fora da terapia, como que é ele na terapia ele está fazendo. E vai ajudar também a gente a perceber como que é a resposta, né, emocional dele, como que ele age, como que ele reage, aliás, a essa emoção. A gente pode ter muitas pistas, né, através dessa pergunta, né? Assim, uma pergunta ótima para colher dados do nosso paciente. Bom, há quanto tempo você acredita nisso? Essa pergunta também é muito ótima, né? Porque houve um tempo em que aquela crença ela não existia. Houve um tempo em que aquele pensamento ele não existia. E justamente a gente vai lembrar trazer o nosso paciente para recordar, né? Quando que isso começou, quando que ele, a partir de quando ele começou a acreditar nisso. Muitas vezes ele vai falar assim, eu sempre me senti assim, sempre acreditei nisso, desde que eu entendo por gente. E aí a gente vai, de repente, sondar ali, levando ele a uma perspectiva de que, né, houve um tempo em que não ser, né, grande coisa, por exemplo, que é o que o livro traz como exemplo. Houve um tempo em que não ser grande coisa se tornou ruim, então você de repente liga a pessoa ali, você faz essa pergunta, se é um gatilho, é um evento que ela começou a sentir assim, ó, a primeira vez que eu me senti assim foi, sei lá, quando aconteceu tal coisa na escola, uma apresentação na escola, e eu não me, as pessoas disseram que eu não dancei bem, não apresentei bem, e aí por isso logo me tornou uma pessoa ruim, né? Então pode ser que essa pergunta ela engatilha ali. E não só essa pergunta, há quanto tempo você acredita nisso? Então é necessário que você vá sondando mais perguntas subjacentes a esse conteúdo, né? De acreditar, de quanto tempo ela acredita nisso, quanto tempo acredita nisso. E também trazer para o seu paciente ou para o seu paciente que essa crença, assim como houve um tempo que ela não existia no passado, ela não precisa também existir no futuro. Né? Não precisa, isso que ela está carregando agora, não precisa ser verdade também no futuro. Então, a gente vai trabalhar em função disso, né? Em quebrar esse ciclo. É, e esse julgamento global, muitas vezes ele é baseado num intervalo de tempo, né? Muitas vezes a pessoa, ela aconteceu uma coisa no intervalo de tempo e ela generaliza aquilo, né? Então julga globalmente, julga de maneira geral, baseado num intervalo de tempo. E aí tem essa ideia de que no futuro também vai ser assim, teme muitas vezes, procura terapia muitas vezes porque tem medo do futuro, porque justamente não consegue bancar, né? Tá cansada de viver, de se sentir assim, pensa que no futuro vai ser assim e não quer mais persistir com esse sofrimento. Então, é essa a ideia da gente trabalhar esse, essa linearidade, né? Às vezes a gente pode fazer até uma linha do tempo, né? Entender, entendendo que o nosso paciente não acreditava nisso em certo tempo, depois voltou a acreditar, depois parou, né? A partir de qual evento que desencadeou isso, a gente pode ter isso na nossa conceituação, inclusive. O que normalmente você faz quando pensamentos como esse surgem? Essa etapa é da gente entender como que ele lida com isso, né? Quais são os recursos que ele tem para lidar com todo esse sofrimento que ele está trazendo, né? Como que ele faz para aliviar? Quais são as estratégias dele de buscar alívio? Quais são as estratégias dele de buscar prazer, né? Então aqui, tá vendo que a gente está compreendendo, que a gente está buscando curioso, inclusive, uma postura curiosa aqui, mas querendo entender, né, como que tudo isso aconteceu e não julgando, não fazendo, tecendo alguma análise, não, a gente está aqui buscando entender, né? Então, entendendo ali o modelo cognitivo dele influenciando os comportamentos, que os pensamentos dele estão influenciando emoções que estão fazendo eles comportar daquela forma, né? Entendendo as estratégias compensatórias dele, né? E às vezes, né, o que ele faz quando esses pensamentos surgem, muitas vezes recorre às estratégias compensatórias, né? Que é ali de os comportamentos de segurança, para fazer ele se proteger, para fazer ele não entrar em contato com aquilo. E aí, muitas vezes, essas estratégias compensatórias, que são aquelas que a gente já viu, né? A evitação, a supercompensação ou a compensação,
elas vão ser estratégias em que o nosso paciente vai muitas vezes ter como evidência, né? Porque a estratégia compensatória, pessoal, ela mantém o problema, né? Duas coisas que a gente sabe que mantém o problema no nosso indivíduo são as distorções cognitivas dele e as estratégias compensatórias. Isso mantém o ciclo ali funcionando. Então a gente vai perceber qual que é o conteúdo desse ciclo ali que está funcionando. Muitas vezes é uma estratégia de evitação, a pessoa tenta evitar aquilo, não entrar em contato com aquilo. Supercompensação, a pessoa não acredita, né, naquilo que está acontecendo e quer provar que não acredita, quer provar que aquilo não está acontecendo, não supercompensa, né? Tem ações ali excessivas em relação a isso. Ou consistente com a crença, acredita que aquilo está acontecendo, acredita naquela crença e age daquela maneira. Age como uma pessoa, de repente, incapaz, o que é, né? Ela acredita ser incapaz e age como incapaz, né? Baseado ali no que ela considera como incapaz. Então, muitas vezes o indivíduo vai ter essas evidências, né, e que estão apoiando ali as crenças funcionais dele, que estão mantendo o problema. Quanto mais ele evita, mais ele vai perceber que ele é aquilo que ele está querendo evitar, o que ele pensa aquilo, que é aquilo. Quanto mais ele supercompensar, quanto mais ele se envolver em pensamentos ali, em ações, né, que hipercompensa, que supercompensa, que mostra para ele que ele não é aquilo, ele vai também mais achar que ele é aquilo, entendeu? Então, é muito esse ciclo de vicioso aí, né, que estão influenciando esses comportamentos desse nosso paciente, ele vai ser consistente. E o nosso papel aqui é olhar para tudo isso de uma maneira e pensar, poxa, faz todo sentido, né? Ele não quer sentir assim, e é os recursos que ele tem para lidar com isso, né? Pontuando sempre isso, é os recursos que ele tem para lidar com isso. Né? Lembra daquela autenticidade radical? Valorizar essa autenticidade radical é justamente valorizar os recursos que ele tem para lidar com isso, legitimar isso. Mas que bom que ele está em terapia, que agora não precisa mais ser assim, né? Então, o resumo do capítulo, né, o que a gente falou aqui hoje. Então, depois de a gente identificar, né, um alvo ali, a gente quer entender esse pensamento, essa crença central do nosso paciente, né, entender como que tudo isso faz sentido, né, foi isso que a gente trouxe aqui hoje. E além disso, além de entender como tudo isso faz sentido, a gente quer também entender o argumento do cliente, né, o que que faz ele acreditar nisso tudo, né, então a gente viu isso, né, tudo aquilo que ele traz como conteúdo ali para a sessão, é relevante àquela crença, isso, referente àquela crença, é o argumento dele. E aí a gente vai fazer o quê? Validar tudo isso, né? Muito importante a validação. E com o empirismo colaborativo também, sempre aplicando esse empirismo colaborativo, que é essa postura curiosa, essa postura empírica, né, de investigativa, que é o que a gente teve aqui, né, que a gente viu aqui através dessas perguntas, em colaboração, né, perguntando, entendendo, né, entendendo que não aquilo que o paciente está trazendo, aquilo que ele sabe sobre ele, ele sabe mais sobre ele do que a gente mesmo, né, então é em colaboração, ele está te dizendo, ele está trazendo conteúdo. Então valoriza esse conteúdo que ele trouxe. E antes mesmo também, o que a gente viu também, né? Antes da gente querer mudar, querer usar estratégia de mudança, primeiro compreenda, primeiro valide, primeiro leva o seu paciente ali para um estado em que ele está sendo compreendido, né? E aí a gente vai ganhar o quê que a gente viu? Diminuir a desregulação emocional do nosso paciente. E além disso, vai criar um terreno fértil para a gente fazer o quê? Expandir a perspectiva do nosso cliente na próxima etapa de curiosidade colaborativa. Lembra que na próxima etapa a gente vai mostrar para ele outros pontos de vistas, né? Expandir realmente essa perspectiva. Vamos olhar para isso que você não está olhando, né? Então, ele sempre olhou, sempre teve o foco ali, né? Poxa, ele tá com essas lentes aqui. A gente identificou que nessa etapa de compreensão, ele tá com aquelas lentes dele ali ativadas. Aquela lente, aquela ativação esquemática ali é um óculos dele. Então, a gente vai na próxima etapa fazer o quê? Peraí, fulano, tem outros óculos aqui. Vamos experimentar ele, olhar para essa situação? A gente vê como que você se sente? E é isso que a gente vai fazer na próxima sessão, no próximo encontro. Entender como que a gente vai fazer isso. Muito obrigada, pessoal. Ótimo sábado para vocês. Tchau, tchau.